O pastor Cristiano, ele vai trazer a palavra e vai nos abençoar. Preste bastante atenção, porque, queridos, vai descer uma bomba pro teu coração, no bom sentido. E se prepara para a bomba que eu falei, que é o mocotó. Se preparou? Mocotó e feijoada misturado, se prepara. Deus te abençoe, Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar primeiro? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder falar ao Teu povo. Colocamos agora, Senhor, a Teu dispor, a minha vida, e que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, porque nós dependemos totalmente de Ti. Abençoa cada coração aqui, Senhor, que essa mensagem venha fazer, Senhor, morada em cada um deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Minha mensagem hoje é por que devemos orar. Você está num culto de oração, né? Culto da vitória. Nós oramos tantos aqui, mas por que você ora? Por que você deve orar? Essa é a pergunta que fica. Em Mateus, nós vemos aqui, a palavra afirma que devemos orar. O que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então Deus está mandando na palavra dele, né? Jesus fala em Marcos, né, no capítulo 11, se você orar, né, e crer que você vai receber, você vai ser agraciado com aquilo. Está em Marcos 11, versículo 24, se eu não me engano. Então Deus manda você orar. Mas espera aí, abra sua Bíblia em Salmo 139, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Aí você vai lá em Paulo fala, orai sem cessar. Então a Bíblia manda, Jesus orava ou não orava? Orava, né? Então vamos lá em Salmos 139. Ele fala uma coisa muito interessante, porque ele passa a falar do que Deus... Está todo mundo comigo? Então, em Salmo 139, ele fala o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Espera aí, para que eu preciso falar, orar, se Deus já sabe o que eu vou falar? Todo mundo concorda comigo que Deus é soberano? Você vai falar, mas Ele vai fazer o que Ele quer. Não é verdade? Está na palavra, Deus é soberano. Provérbios 19, 21 vai falar o seguinte, não precisa abrir não. O homem faz muitos planos, mas o que vai vingar é o propósito do Senhor. Então por que você tem que orar? É uma questão interessante. Deus manda orar, a Bíblia manda orar, mas Deus já conhece o que você vai falar. Na realidade você não precisava nem falar, porque Deus já sabia, já sabe o que você vai dizer. Intrigante esse negócio, né, de orar, né? Então nós viemos aqui fazer o quê? Muitas vezes. Por que nós oramos? A realidade é que a necessidade da oração começou lá em Gênesis. E orar essa é a nossa tese de hoje aqui, dar permissão para que Deus haja em sua vida e no mundo físico. Aí eu botei um monte de interrogação ali. Dar permissão para Deus, para que Deus haja em você, né, na sua vida e no seu mundo ao redor de você. Nós vamos ver exatamente isso na palavra de Deus. Que começou lá, no Éden. Que maravilha, né? Adão e Eva andavam com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. Então nós temos Deus, né? Vinha sempre com Adão e Eva, batia aquele papo, orar não é falar com Deus? Então eles falavam, né? Mas a Bíblia não fala em Gênesis, né, que Adão parava realmente para orar, para pedir alguma coisa. Só que em Gênesis 1, 26, Deus dá a Adão
um encargo. E ele fala o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus dá aqui um encargo para Adão: você é o governador de toda a terra. Mas nota ali o domine. Deus não falou dominemos, não. Ele falou: Adão, você domina sobre a terra. Então, tudo o que acontece na terra, o homem é a pessoa que governa. Então, Deus não falou: eu vou dominar com você. Mas por que isso que ele não falou para Adão? Será que Deus estava variando naquele dia? Deixou tudo na mão de Adão? Vamos ver primeiramente em como era Adão quando Deus deu essa delegação para ele. Adão já tinha pecado? Exatamente, ele não tinha pecado ainda. Então, Adão andava com Deus, ele andava na direção de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então, Deus deu para alguém que era a imagem e semelhança dele. E imagem e semelhança quer dizer o quê? Da mesma classe, um ser espiritual que era da inteira confiança de Deus. Então ele dá para o homem, o ser humano, o governo da terra. Então o governo da parte física, espiritual está com Deus, mas da parte física foi dado para alguém que era da extrema confiança dele. Imagine você é um rei, você conquistou uma terra, e você vai colocar alguém para governar para você naquele lugar. Você vai escolher qualquer um? Você vai escolher aquela pessoa que é da tua inteira confiança, aquela pessoa que tem a mesma mentalidade que a tua, tem o mesmo pensamento. E foi isso que Deus fez. Ele colocou o homem como o dono de toda a terra. Você vai governar aquilo ali. Por quê? Porque o homem, Adão, ele estava intimamente ligado com Deus. Só que Adão peca. Quando ele peca, ele que era um ser espiritual vivo, conectado com Deus, ele passa a ser um ser espiritual morto. Então, a visão, ele era governado pela visão espiritual, pelo ser espiritual dele, passou a ser governado agora pelo ser natural. Vocês veem o pastor Hélio falando muito isso. O ser natural dele, na realidade, é o quê? A mentalidade natural. Aí vem os desejos da carne, né? E principalmente quem? O inimigo incitando os pensamentos do homem. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que Deus deu o governo ao homem, mas porque ele confiava no homem, só que o homem caiu. E o governo já não ficou na mão do homem, mas muitas vezes Satanás tem que governar através do homem. Vocês viram algum espírito aí governando em algum lugar? Você não vê o espírito, mas você tem que ver alguém fisicamente. Então Deus está falando que alguém para governar aqui na terra, ele tem que ter um corpo físico também. Esse é o primeiro ponto. Que é interessante, né? Se você é rei, você vai colocar em alguém que você confia. Então Deus deu a Adão porque ele confiava. Está todo mundo me captando a mensagem? Né? Abre para mim no Salmo 115, 16. Né? Ele vai afirmar a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, deixa vocês abrirem. Salmo 115, no versículo 16. Ele vai dizer que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Então Deus falou, estou governando os céus e você está encarregado da terra. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Há alguma coisa que limite a Deus? Deus é limitado por alguma coisa? Sim ou não? Então a pergunta é essa. Pensa direitinho, hein? Sim ou não? Quem é do sim, levanta o braço.
Ih, rapaz, a pessoa está em dúvida, hein? Quem é do não? Na realidade, há duas coisas que limitam a Deus. Né? Duas coisas que limitam a Deus. A primeira delas é exatamente a palavra dele. A partir do momento que ele deu o governo ao homem, ele se limitou, porque ele não falou dominemos com ele. E Deus não vai contra a palavra dele. A fidelidade de Deus está exatamente em você cumprir, em ele cumprir a palavra dele. Então ele vai falar uma coisa para você e aquilo vai ser cumprido. Então, o domínio da terra está com o ser humano. Jeremias 1:2, abre por favor aí. 1:12, por favor. Ele vai falar que Deus não viola a sua palavra. Todo mundo abriu? Eu estou colocando aqui também, mas é bom que você abra para você falar que eu estou falando da verdade, que eu estou falando a palavra, né? Ele fala o seguinte: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você for em outros versículos, em Ezequiel, ele fala que a palavra que eu falar se cumprirá. A mesma coisa ele fala em Jeremias. Jesus, quando vem, ele fala, eu vim para cumprir toda a lei, eu vim para cumprir a palavra. Então Deus mantém, Deus está cumprindo a palavra. E qual é a segunda coisa que limita a Deus? Eu falei que são duas, né? Vamos ver, essa figurinha tá dando para vocês enxergarem bem essa figurinha? Você viu umas setas vermelhas ali, uma pretinha ali embaixo? Isso é o povo de Israel, quando sai do Egito. Eles estavam naquela terra lá à esquerda, chamada Gósen. Tá? Gósen. E Deus, ele fala o seguinte, olha só, eu vou mandar o povo para a terra prometida por aquela linha preta ali, eu não vou mandar por aquela vermelha. E Deus tem um motivo muito forte para fazer isso. Então vamos ver qual é esse motivo. Abre aí em Êxodo, versículo 13, 17 e 18. Aí você vai ver a outra limitação que Deus tem na sua vida. Todo mundo comigo em Êxodo 13? Versículos 17 e 18. Vou ler. Isso aqui é mais um estudo, hein? E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, porque porventura o povo, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então Deus não mandou eles por aquela seta vermelha. Por quê? Vendo a guerra, o exército dos filisteus, os caras iam ficar com medo e iam querer voltar. E se ele quisesse voltar, Deus não pode ferir o livre-arbítrio do homem. Eles iam voltar. E que Deus é esse? Que faz aquele monte de sinais para liberar o povo, de repente o povo volta. Como é que Deus ia explicar isso? Então a segunda coisa que limita Deus na sua vida é você, é o seu livre-arbítrio. Então nós vemos aqui, ó, orar é você dar permissão a Deus para agir na sua vida e ao seu redor. E Deus, ele é ilimitado? É, mas se ele fala, ele passa a ser limitado pelo que ele fala. E pelo seu livre-arbítrio, ele também só age se você realmente der a permissão a ele. Então, estou aqui fazendo aqui o contexto para vocês entenderem. Aí vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, nós já concluímos que Deus deu o governo da terra ao homem. Não é isso que nós concluímos? Deus deu o governo da terra ao homem. Então, o que Deus faz na terra, ele faz através de quem? De você e de mim, do homem.
Então vamos ver esse primeiro exemplo. Nós vamos ver alguns exemplos da Bíblia só para a gente concluir exatamente isso. Primeiro ponto. Está lá Eva, tranquila, do lado da árvore que ela não podia estar. Já começa por aí, não é? Aquela árvorezinha do bem e do mal. Ela já não era batalha. Já viu que o homem não estava ali, né? A mulher é mais curiosa, tal, né? E aparece lá o inimigo vestido de serpente e começa a falar com Eva. Isso está lá em Gênesis 3. E fala, olha só, se você comer não vai acontecer nada, você não vai morrer não. Ih, Eva, isso ali é lorota de Deus, está na minha tradução aqui. Isso é lorota de Deus, Eva. Ih, olha só como é que gostou, bonitinha. Você acha que ele falou uma vez só? Não, Eva ia lá, passava pela árvore, ela vinha, falava de novo, e aquilo foi o quê? Entrando na mentalidade, né, dela, até que ela caiu. Mas espera aí, por que Deus não deu um chega para lá na serpente antes dele chegar junto de Eva? Deus podia ter feito isso. Aí não tinha problema nenhum de pecado. Estava tudo resolvido. Chega Deus, ó, serpente, sai fora. Por que Deus não fez isso? Essa é a questão. Então nós temos os dois pontos aí. Primeiro, porque Deus não tinha um corpo físico. Para você agir aqui na terra, você tem que ter um corpo físico. E Satanás deu uma volta ali, né, em Deus, entre aspas, e usou, né, um corpo físico para fazer isso. Aí Deus, agora, né, tudo bem, mas deixa comigo. E outro ponto foi o quê? Eva comeu porque quis. É o livre-arbítrio dela. Deus também não podia fazer nada, porque Deus estava limitado pelo que ele falou. Nós acabamos de ver. Isso é uma coisa muito interessante, porque Deus já podia ter resolvido esse problema logo no começo, e não resolveu. Só que, abre para mim em Gênesis 3,15, só que Deus já tinha tudo, né, já tinha o plano B planejado antes da fundação do mundo. Aí ele fala alguma coisa para a serpente que a serpente não entende. Ela não entendeu o que ele falou aqui. E Deus fala o seguinte, ó, para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus está falando já aqui, olha, eu não pude vir agora para resolver esse problema porque eu não tenho corpo físico. Mas eu, no futuro, virei no corpo humano de uma virgem como Deus e vou pisar na tua cabeça. Então ele falou exatamente de Jesus. Só que a serpente, né, o Satanás muito burrinho, não captou. Ele foi, levou Jesus até a cruz e ainda matou Jesus, ainda ficou contente. Chegou na hora, perdeu o que ele tinha ganho. Então o ponto principal é esse. Deus não resolveu porque ele estava limitado por aquilo que ele fez. Tá? Vamos ver uns exemplos também muito legais. Você vê aqui, ó, esse cidadão aí se chama Moisés. Moisés está lá, né, com as vaquinhas, tranquilo. De repente ele vê um troço pegando fogo, rapaz, uma tal da sarça. Aí ele vai lá, vai ver o que é, né? Todo mundo é curioso, o negócio pega fogo e não se consome. Que negócio doido é esse? Aí ele chega e Deus, ó, tira as sandálias, isso aqui é o solo santo, e começa a falar com ele. Deus fala uma mensagem para ele, que ele fica muito feliz. Olha lá, vai para Êxodo 3. Em Êxodo 3, no versículo 7 e 8, Deus fala um troço para Moisés que ele fica feliz. Qual é a história de Moisés? Ele tinha matado um egípcio, tinha fugido, que lá o pessoal queria, né, a cabeça dele, isso aos 40 anos, já estava 40 anos no deserto, então Moisés era um garotão de 80 anos, então ele estava ali, né, doido, e Deus fala uma coisa muito legal para ele, que ele fala exatamente isso. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então, o povo já estava clamando, o povo já estava orando, pedindo para Deus, estava dando autorização para Deus para que ele intervisse na situação de escravo deles.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, ferezeu e por todos os zeus da vida. Mas olha só, se Deus desce aqui para você e fala, olha, eu vou acabar com a corrupção no Brasil, acabei de descer aqui, vou acabar com isso tudo, você vai ficar contente ou não vai? Pô, se Deus desceu e vai lá, Moisés ainda falou assim, vai lá Deus, vai lá que é tua Deus, vai lá. Só que Moisés não ficou contente com o próximo verso, né? Vê o verso o 9 aí para você ver. Aí Deus fala para Moisés, ó, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Aí Moisés começou a gaguejar, falou que eu não falo direito, né? Preciso de alguém, aí Deus coloca Arão para ir com ele. Se Deus fala que desceu e vai resolver o problema, pô, por que eu que tenho que ir lá? A questão é que Deus não tem o corpo físico, Moisés tem. Interessante isso, né? Que Deus fala isso para Moisés. E esse era o grande medo de Moisés, porque ele fugiu de lá, porque o pessoal ia matar ele porque ele era assassino. Então o grande medo de Moisés, Deus estava fazendo com que ele enfrentasse o grande medo dele, que era ir a Faraó. E ele tinha que ir, porque Deus usa quem? Nós outros acá, né? Nós. Não é verdade? Nós outros. Esse é o primeiro exemplo. Né? Só para a gente confirmar exatamente que a palavra de Deus, ela vai ponto a ponto falando que você, quando ora, você está dando permissão a Deus para agir na tua vida, tá? E ao redor. Vamos mais um exemplozinho aqui. Olha só, essa figura está bonita. Ó. Demorei um tempão para ajeitar essas duas aí. Você vê em cima, Moisés, ele subiu no Monte Sinai. Deus chamou Moisés, começou a falar das leis todas, né? Fez as tábuas. E Moisés está lá, tranquilo, né? Com Deus, já há 40 dias. E o povo lá embaixo, rapaz, esse tal de Moisés morreu. Né? Deus, através de Moisés, abriu o mar, fez milagre, adoidado, mas 40 dias fora, o povo tem memória muito curta, né? Aí começaram a pressionar quem? Arão, que ficou, coitado, do Arão, a fazer um bezerro de ouro. E Deus, né, lá em cima, ele está com Moisés, mas ele está vendo tudo. E está lá o Moisés lá em cima, recebendo as tábuas, e o pessoal na maior festa lá embaixo, né? Parecia o carnaval, festa da carne ali, em volta do bezerro. Aí Deus começa a falar para Moisés, rapaz, o povo lá é de dura cerviz. Os caras, você saiu, já estão adorando outro Deus. Aí Deus já fica um pouco zangado, né? E abre ali em Êxodo 32:10, que esse versículo é chave. Esse versículo é chave. Êxodo 32:10. Olha o que Deus fala para Moisés, em Êxodo 32:10. Ele vai falar para eles, deixa vocês abrirem, para vocês acharem que eu estou falando da verdade, né? Ele fala assim para Moisés, agora pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus fala, deixa-me. Deus pede a permissão de Moisés para consumir o povo e fazer uma nova nação dele. Essa palavra deixa-me, em outros versículos ela está como depositar, colocar, mas nesse e mais 3 versículos ela está com o sentido de permitir. Então Deus chega para Moisés, Moisés, permite que eu vá lá e realmente extermine o pessoal e faça uma nação de você. Isso confirma que Deus precisa da tua permissão para fazer o que ele tiver que fazer aqui na terra, para o que ele quiser fazer na vida de Moisés, da grande nação dele. O que Moisés faz? Ele intercede pelo povo. Então, indiretamente Moisés disse não. E Deus, tá ok, não está liberado, vamos aguentar essa turma lá embaixo. E foi o que aconteceu.
É interessante esses relatos bíblicos que você vê que orar não é só falar com Deus. Falar com Deus tudo bem, mas na realidade você está abrindo muito mais para Deus agir na tua vida do que somente falar com Ele. Por isso que você vem aqui na reunião de jejum e oração. É para Deus realmente poder agir na tua vida. Agora vamos ver, isso é Velho Testamento. Vamos ver um exemplozinho do Novo Testamento? Olha só, ali é uma cidade chamada Jericó. Aí Jesus vem lá com aquele cachecol roxo que arrumaram para ele, bacana, bonitão, lindão. Os puxa-saco não, o povo, todo atrás dele, né? Todo mundo querendo pegar no vestido de Jesus, mas tem um ceguinho ali, o tal de Bartimeu. Bartimeu começa com soube que é Jesus, o que o cara faz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aí ele começa a gritar. E está vendo a multidão, está escutando, vendo não está vendo nada, né? Está escutando a multidão, está vendo espiritualmente a multidão? Está escutando a multidão e começa a berrar, os puxa-saco, está incomodando o mestre. Assim a gente não pode nem fazer um pedidinho para ele. Aí queriam calar a boca do Bartimeu, mas Deus não, Jesus escutou. Traz aqui esse cego. E Deus faz uma pergunta para ele que parece um troço meio doido, né? Ele faz uma pergunta para Bartimeu. Abre em Marcos 10, versículo 51. Ele faz uma pergunta meio doida para ele, que a gente vai pensar, pô, Deus é brincalhão, Jesus era brincalhão. Só pode ser, né? Em Marcos 10, 51, ele vai, cara... Bartimeu, o negócio é o seguinte... Posso ler? Ele fala o seguinte, ó. O que você quer que eu lhe faça? O cara é cego, né? Não vê. Está gritando. Você quer que eu te dê uma bengala nova, Bartimeu? Pode ser, né? Quer um cachorrinho para te guiar? Um cão guia aí? Ou um óculos escuro? Porque não, tá atrapalhando, fica mais bonito. Por que Jesus faz essa pergunta para Bartimeu? Porque ele precisava da autorização de Bartimeu para que ele pudesse curá-lo, trazer a salvação para ele. Aí Bartimeu responde, nesse versículo mesmo, ó. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Então Jesus não estava brincando. Jesus, para poder agir na vida de Bartimeu, ele precisava que Bartimeu se manifestasse, desse autorização para ele intervir naquela situação. Muitas vezes nós lemos esse episódio, mas não temos esse entendimento. Parece que Jesus estava brincando com Bartimeu. Não. Você tem que se expressar para Deus. Apesar dele já conhecer o seu pensamento. Você acha que Jesus já conhecia o pensamento de Bartimeu? Nós não lemos lá no Salmo 139? Ele já sabia tudo disso. E agora eu vou dar o meu último exemplo. Se chama salvação. Poxa, se Jesus deu a sua vida na cruz, foi pregado, sangrou por mim e por você, levou os nossos pecados. Jesus não levou os pecados na cruz? Se ele já levou, se tudo já está pronto, por que eu tenho que fazer uma oração pedindo para Jesus ser o meu Senhor e Salvador? Ele já pagou os pecados de todo mundo, mas você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Exatamente por quê? Exatamente porque para você dar legalidade, dar permissão que Deus opere na sua vida. Então nós vimos exemplos do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Por que nós devemos orar? Aí você vai entender, né? Olha lá,
Romanos 10, 9, está lá, não precisa nem abrir. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Então, por que você tem que orar e aceitar Jesus como seu Salvador? Porque Deus quer agir na tua vida, mas você é quem governa aqui. Você é quem governa a sua vida. Outra pergunta: por que no curso de casais nós temos uma lição que é orando juntos? Por que o casal tem que orar junto? Por que não só a mulher ou não só o homem? Porque os assuntos que são comuns aos dois, os dois têm que dar a legalidade para que Deus possa agir nos dois. Fácil de entender isso? Simples, né? Vê como a palavra de Deus é simples quando o Espírito Santo revela as coisas para a gente. Então, meu último exemplo era esse, a salvação, que é o exemplo máximo. Rapaz, você tem que aceitar Jesus, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Se Ele já fez tudo, se já está tudo preparado, né, no céu, nos espaços celestiais, fala lá em Efésios. Porque exatamente, Deus quer fazer, mas você tem o teu livre-arbítrio. Amém? Então, acho que nós conseguimos provar aqui, né? A oração. Aí você vai entender esse versículo aqui, ó. Mateus 16, 19. Abre aí para mim, só para a gente terminar. Eu não vou dizer, eu não vou entrar em como orar, as coisas importantes, que isso aí o pastor Paulo já sacrificou vocês aí, já sabe de tudo. Mas eu vou fechar com esse versículo. Mateus 16, 19. Deixa eu abrir aqui. É um versículo que muitas vezes a gente não entende. Porque Pedro confessa Jesus como Cristo, depois leva uma sapatada, né? Reda de mim, Satanás, antes, né? Mas Jesus fala para ele uma coisa que às vezes, caramba, que chave é essa, rapaz, que você me deu aí? Ele fala, Jesus fala para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está falando? O que você der permissão para Deus fazer na terra, o céu vai se movimentar e vai acontecer. E se você desligar, também vai ser desligado no céu. Então, o ensinamento hoje, que eu queria que vocês ficassem, eu queria que vocês agora já podem responder. Por que nós devemos orar? Amém? Eu queria agora que você ficasse de pé, e nós vamos orar. Palavra simples, rápida. Só 90% dormiu, mas 10% está acordado, firme, né? E vamos orar. Porque agora eu quero que você, com entendimento do que por que você deve orar, né? Conhecimento, conhecereis a verdade não vai te libertar? Então, na realidade, o conhecimento de você agora, caramba, eu tenho que dar permissão para Deus entrar na minha vida. Você vai colocar agora cada situação que está no seu coração, qualquer coisa, e vai falar, Deus, entra nessa situação, eu te dou liberdade, eu abro a minha vida agora, no nome de Jesus eu abro a minha vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, agora eu coloco, Senhor, o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, Pai. Ô Senhor amado, o povo agora te dá, Senhor, permissão, te dá liberdade, Pai, para que venhas a entrar em suas vidas, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, Pai. E que venha resolver cada situação, Senhor amado. Que o doente seja sarado em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, que aquele problema, Senhor, financeiro seja resolvido, Senhor, move os céus, ligamos agora aqui na terra, Senhor, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, Senhor. Não aceitamos agora, Senhor, repreendemos Satanás e seus demônios, Senhor, repreendemos as pessoas que querem ir contra a nossa vida, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que somos herdeiros, Senhor, que o sangue de Cristo nos redimiu, Pai.
Oh, Pai, que somos prósperos em tudo, Senhor. Aleluia, Pai. Que o teu poder, Senhor, se manifeste, porque a tua palavra é verdade, Senhor, e nós cremos nisso. Então mantemos posição, Senhor amado, na tua palavra, Senhor, e te damos a liberdade, Senhor, para mexer na nossa vida, Senhor, para que sejamos realmente, Senhor, vasos usados com poder e autoridade. Oh, Pai, nós oramos na certeza da vitória, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Redundância, né? Mas amém. Glória a Deus. É isso aí, querido. Pastor Cristiano mandou a palavra. Deus não pode fazer nada se nós não falarmos nada. É óbvio. Nós precisamos falar, e a nossa oração dá legalidade para que Ele possa agir. Então ele estava ali, eu estava lembrando das palavras do que Jesus disse, né? Jesus virava para as pessoas e dizia: o que vocês querem que eu faça a vocês? E as pessoas diziam o que eles queriam. E Jesus fazia aquilo que elas disseram. Muito tremendo isso. Que Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, não podia fazer o que Ele queria. Ele queria fazer, mas Ele precisava das pessoas. Ele precisa que você fale, Ele precisa que você diga o que você quer que Ele faça. O que você quer que Ele faça na sua casa, na sua família, na vida do seu filho, no seu corpo, nas suas finanças. O que você consegue acreditar? É que Ele está dizendo. O que você consegue acreditar? O pastor falou aqui com propriedade. O que você consegue acreditar? Fale aquilo que você acredita. Fale aquilo que você acredita, porque o que você acredita é o que vai ser feito a você. Oh, aleluia. Ele pode fazer o impossível, mas Ele está limitado àquilo que você acredita. O que você vai falar? A sua oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Cadê? Já até correu. Está ali. Muito obrigado pela mensagem. Ó, tem que ouvir de novo. Vai no site da Academia da Fé e assiste novamente essa mensagem. Muito bom. Quantas pessoas estão nos visitando aqui pela primeira vez? Você entrou aqui pela primeira vez, levante suas mãos. Tem alguém? Levante suas mãos, quero dar um presente a você. Todos de casa? É isso aí, então amém. Então, queridos, até quinta-feira nós estaremos aí, vá em paz. Você que nos assiste pela internet também, fique também em paz, que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha aí um restante de semana abençoado, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. E nos encontramos aí quinta-feira, no nome de Jesus.